Êxodo 16, nós cantamos que Deus nos quer um dia de um descanso. Em Êxodo 16 você já encontra Deus estabelecendo para o povo de Israel que um dia deveria ser diferente durante a jornada deles do deserto, onde eles estavam colhendo do maná, e eles iriam colher deste maná de uma forma durante 6 dias, mas o 7º não. O 7º era diferente. Olha aí Êxodo capítulo 16, olha a partir do verso 19. Olha como que Deus regula a questão do maná. O maná era o pão que Deus deu para Israel durante a sua peregrinação no deserto. Êxodo capítulo 16, a partir do verso 19. Nós iremos ler até o verso de número 30. Vamos ler também de forma alternada. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Este dele aqui é do maná. Então você deveria colher para cada dia, não deixe dele para a manhã seguinte. Continuemos lendo agora então de forma alternada. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Perceba que o descanso que Deus exige que eu e você tenhamos tem a ver com a confiança na provisão de Deus. Deus diz para o povo: vocês devem colher todos os dias. Não adianta vocês querer juntar muito, porque vai estragar. Então deveria haver trabalho diário na colheita. Mas quando chegar no 6º dia, vocês escolhem para 2 dias que não vai estragar, porque eu vou prover para vocês. E o sábado é dia de repouso. Sabe, irmãos, que eu e você lidamos com isso na nossa vida em várias esferas. Na questão do tempo e na questão da administração dos nossos recursos. Deus tem a sua forma de nos ensinar. E na questão dos recursos, como que a gente mostra que nós confiamos em Deus, que Deus vai prover aquilo que nós necessitamos? Trabalhando os dias que Ele manda nós trabalharmos e descansando quando Ele manda nós descansarmos. Ele vai prover. É dizimando e ofertando na casa do Senhor aquilo que Ele manda fazer, que é os 10%, e deixando que o resto vai suprir. Deus vai fazer com que nós possamos viver com aquilo que Ele nos dá. Este é o momento que você tem para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Quero orar por a vida daqueles irmãos que vão ofertar. Você pode fazer isso através dos gasofilaços. Nós temos 2, um aqui na frente e o outro lá atrás, para evitar que haja uma certa aglomeração. E aqueles que estão acompanhando online, e até mesmo você que talvez esteja aqui presente, pode também, se optar, continuar fazendo o depósito de dízimos e ofertas através da conta da igreja. Para aqueles que estão acompanhando online, será projetado aí o número da conta. Vamos orar então? Deus, nós oramos confiados, ó Deus, na sua provisão para as nossas vidas. O Senhor é o Deus que provê tudo aquilo que nós necessitamos, conforme este próprio texto de Êxodo nos mostra. Mas, Deus, quantas vezes o nosso coração é parecido com o coração do povo de Israel?
Parecido no sentido de, muitas vezes, não trabalhar quando devemos trabalhar, e muitas vezes não descansando quando devemos descansar. Não dizimando quando devemos dizimar, não ofertando quando devemos ofertar, achando que nós seremos suficientes para nós mesmos. E a história e a Bíblia têm nos mostrado que nós não somos suficientes para nós. Por isso, ó Deus, gere no coração do teu povo a fidelidade a Ti, abençoe a vida de irmãos e irmãs nossos que estão desempregados, abre portas para que eles possam trabalhar, supre, ó Deus, a casa deles como o Senhor tem feito. Esta oração que nós fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir em Êxodo, então, capítulo 20, a partir do verso 8 até o verso de número 11. Para aqueles que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Esta igreja está pregando uma série de mensagens nos 10 mandamentos. Todos os domingos nós olhamos para cada um dos mandamentos. Nós já vimos o prefácio deste mandamento, que é a ideia de que Deus é um Deus de amor. Nós já vimos que este Deus exige uma adoração exclusiva a Ele, nós não podemos ter nenhum outro Deus. Nós já vimos que Deus exige a forma de ser adorado corretamente, Ele diz não pode ter imagens. Essas 3 primeiros aspectos dos 10 mandamentos, o prefácio da lei, que é eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, de uma terra de escravidão. Esse primeiro mandamento, não ter outro Deus, o segundo mandamento, não fazer imagem. Nós pregamos essas mensagens ainda antes da pandemia. E aí, devido à pandemia, nós suspendemos as reuniões presenciais, passou a ser apenas online, e eu fui pregar outras mensagens. Retornei no domingo passado, pregando então o 3º mandamento, onde nós encontramos a ideia de honrar o nome de Deus. Nessa noite nós vamos ver então o 4º mandamento. Irmãos, os 4 primeiros mandamentos, eles lidam com o objeto direto sendo Deus. Os mandamentos, eles têm uma divisão muito clássica, que é os 4 primeiros direcionados para Deus e os outros 6 direcionados para o próximo. É por isso que quando perguntaram para Jesus qual é o resumo da lei, Jesus cita o próprio resumo dado em Deuteronômio, de que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas como é que nós demonstramos amor para com Deus? Os 4 primeiros mandamentos. Como é que nós demonstramos amor para com o próximo? Através dos 6 últimos mandamentos. Hoje nós chegamos no último mandamento desta relação com Deus, o 4º mandamento, que diz assim, Êxodo 20, a partir do verso 8 até o verso 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, e a terra, o mar, e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Peça para que Deus fale ao seu coração, que Deus alimente a sua vida nessa noite. Ó Deus, a tua palavra é tão rica, este mandamento tão precioso, ó Deus, com tantas lições. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a graça de compreender algumas delas nessa noite e sermos alimentados pelo Senhor. Reaviva, ó Deus, no nosso tempo e na nossa igreja, o amor para com o dia do Senhor. Essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Philip Ryken, ele é um pastor de uma igreja
bem influente nos Estados Unidos, professor, escritor, professor num dos seminários, num centro acadêmico teológico de grande nível, escritor de diversos livros. Philip Ryken é um grande pastor na nossa geração. E ele escreveu um livro, ainda, acho que não está ainda em português, baseado no livro de Êxodo. E ele faz toda uma exposição no livro todo de Êxodo. E quando ele chega neste mandamento, ele conta uma história interessante. Ele diz que, certa feita, um amigo dele ligou para ele, telefonou. E quando ele atendeu, então, o telefone, o amigo disse: Philip, eu preciso de uma coisa sua. Eu preciso de uma coisa muito importante para você. Eu preciso de uma coisa muito preciosa para você. E adivinha você o que é que este amigo estava pedindo, então, ao Philip? E ele diz no livro: ele estava pedindo um pouco do meu tempo. Talvez você pensasse que este amigo estivesse pedindo um dinheiro emprestado. Afinal de contas, dinheiro é algo valioso, né? E aí é uma coisa complicada você emprestar para alguém. Por isso que ele fez todo um preâmbulo dizendo: eu preciso de uma coisa muito preciosa. Mas não, de fato, o tempo é uma das coisas mais importantes para nós. Porque sem tempo, você não trabalha, você não tem como adquirir recursos financeiros. Sem tempo, você não consegue desfrutar das coisas que você construiu. Sem tempo, você não consegue desfrutar nem da sua família. Sem tempo, você não faz uma viagem. Sem tempo, você não conversa com alguém. Sem tempo, você não visita alguém. Sem tempo, você não senta para bater um papo com alguém. Sem tempo, você não adora nem a Deus. Percebe? O tempo é um canal, um meio pelo qual todas as demais coisas preciosas da nossa vida podem acontecer. E você sabe o quão difícil é lidar com o tempo. A nossa geração é uma geração que reclama da falta de tempo. Talvez você é uma daquelas pessoas que diz: eu precisava que o dia tivesse 26 horas, que a semana tivesse 10 dias, que o mês tivesse 40 dias e que o ano, aí nem sei quanto. Eu precisava de mais tempo. Eu não tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Irmãos, Deus sabe que nós lidamos com o tempo. E Deus, nos 10 mandamentos, Deus dá uma norma para normatizar o nosso uso do tempo. Deus regulamenta como que nós devemos funcionar em relação ao tempo. Este mandamento, eu sei que é um dos mandamentos, e eu estou convicto disso, de que é um dos mandamentos mais ignorados do nosso tempo. Talvez da lista dos 10 seja o mandamento que nós deixamos de lado. A sociedade despreza este mandamento. Constantemente você vê cada vez mais movimentos de grupos da sociedade querendo abrir determinados aspectos para que possa funcionar no dia de domingo. Outrora, shopping center era algo um tanto quanto que durante os outros dias. Agora é normal. E tantas outras grupos que começam a se abrir para dizer: não, nós precisamos ter atividades durante todas as semanas. Mas vai um pouco mais específico. Quantas pessoas têm um dia para ir à igreja aí fora? A maioria das pessoas não tem um dia para ir à igreja. Mesmo aquelas que não trabalham em um dia e valorizam, dizem: nós precisamos lutar para guardar um dia, para ter um dia de descanso. Mas elas não redirecionam este descanso para a adoração a Deus. Você conhece gente assim. Quando você convida para ir à igreja e diz: domingo eu estou muito cansado, domingo é dia de eu descansar. Será mesmo que o descanso que nós estamos falando é esse tipo de descanso? Mas olhe mais, olhe como que a sociedade fez do domingo um dia do entretenimento. Você que gosta de futebol, por exemplo, qual é o dia que tem os principais jogos? No domingo. Qual é o dia que muitas vezes as grades de programação preenche com os bons filmes? No domingo. E facilmente o cristão dos dias atuais, ele acha que ele tem o domingo para fazer isso, para poder então sentar diante da televisão e gastar o dia todo bebendo do entretenimento que o mundo produz. Será que é este o propósito de Deus quando Ele disse: trabalhe 6 dias e pare um?
Irmãos, as razões pelas quais um dia do Senhor tem sido um tanto quanto que desprezado, vai por duas grandes razões. Primeiro, por uma questão um tanto quanto que pseudo-teológica. E para justificar, as pessoas dizem assim, sabe de uma coisa? Esse negócio de guardar um dia é coisa do Antigo Testamento. Agora não, agora a gente não precisa de um dia. Será mesmo? Se é isso, por que Deus colocou essa ordem na lista dos 10? Então não são 10 mandamentos, são 9. Uma segunda razão é por uma questão bem pragmática. Das pessoas dizerem, eu não tenho tempo, pastor, para ir à igreja no dia de domingo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Mas eu penso que a gente precisa estudar este mandamento. E aqui eu concordo com Kevin DeYoung, um escritor que vai listar algumas razões. Ele diz que este mandamento é o mais longo do decálogo. Já reparou isso? É o mandamento que vai e ocupa mais espaço, num certo sentido, dos 10 mandamentos. Ele é o mandamento mais mencionado no Antigo Testamento. Só nos 5 primeiros livros você encontra 11 vezes Deus dizendo, eu quero que descanse um dia. Quando você olha para o resto do Antigo Testamento, você encontra mais 100 vezes este mandamento, pelo menos, sendo repetido. Este é o único mandamento dessa lista dos 10 que Deus disse com a sua própria boca, claramente, durante a jornada do Êxodo. Nós vimos em Êxodo 16, a história do maná, foi antes dessa tábua ser dada. E Deus já tinha dito para eles, não trabalhe para colher o maná no sábado, no 7º dia. Sabia, irmãos, que você não encontra na Escritura uma ordem dizendo que você precisa comemorar o Natal? Talvez se eu começasse perguntando assim, qual é a data mais importante do cristianismo? Qual é a data mais importante do povo de Deus? Talvez você dissesse o Natal. Ou talvez você dissesse, eu acho que é a Páscoa. Ou talvez você dissesse, eu acho que é a virada de ano, pastor. Aí é aquele momento solene que eu preciso passar dentro da igreja. Irmãos, não há nada de errado em celebrar o Natal, em celebrar a Páscoa nas perspectivas corretas. E não há nada de errado de você ter um momento de virada de ano. Mas nenhum desses 3 é ordenado para você. Mas o dia do descanso é ordenado. Um dia, o dia mais importante é um ciclo semanal na minha vida e na sua vida. Por isso nós precisamos nos ater para estes mandamentos. Talvez você esteja aí meio que já balançando na cadeira dizendo, mas Jesus não guardou o sábado. Ou o dia de descanso. Você está errado. Jesus não quebrou, não, este mandamento aqui. O que Jesus não guardou foi uma série de tradições que foi colocado sobre o 4º mandamento. E aí sim, Jesus quebrava tradições. Mas Jesus ia na sinagoga no dia de sábado. Jesus fez as obras de necessidade no dia de sábado. Jesus fez as obras de misericórdia no dia de sábado. Jesus curou pessoas. Jesus fez tantas coisas que é o verdadeiro significado do sábado. Então, tendo feito todo esse preâmbulo aí, de mostrar que este mandamento é um mandamento negligenciado, mas este é um mandamento bíblico, e um mandamento que precisa ser reavivado no nosso tempo e na nossa história. E eu quero, então, olhar com você algumas lições sobre como lidar, então, com este mandamento. E a primeira lição, o que exige? O que o mandamento exige? Qual é a ordem, de fato, neste mandamento? O que o mandamento está obrigando, pedindo, ordenando para que eu e você possamos fazer? Olha aí o versículo de número 8. Você percebe que ele exige que lembremos do dia de descanso. Olha o versículo 8, vamos ler? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Percebe que a ordem é para que o povo possa lembrar. E aqui você já vê uma diferença de todos os outros mandamentos. Todos os outros mandamentos começam com não, 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 não. Este não começa com não. Este começa dizendo, lembra. Você precisa trazer na sua memória este mandamento. Irmãos, e o que é que você precisa lembrar? Você precisa lembrar do dia, o que está escrito na sua Bíblia? Do dia de sábado. No nosso idioma, no português, fica aqui uma confusão muito grande. Porque o que é que está escrito na língua hebraica, naquilo que foi escrito? Lembra-te do dia de Shabat. Shabat não significa
sábado, literalmente dizendo. O que é o nosso sábado? É o 7º dia. O que era o Shabat na cultura judaica? O dia de descanso. O que Deus está dizendo nesse mandamento é dizendo, lembra-te do dia de descanso para o santificar. Lembra de um dia que é o dia do Shabat, o dia de cessar todas as coisas. Por exemplo, eu vou pedir que projete, e você não precisa aí saber de inglês, eu também não sei lá grandes coisas de inglês, mas apenas para a gente entender um pouquinho como é que, se fosse na língua inglesa, ficava bem mais fácil essa nossa conversa. Quando a gente fala sábado... Opa, deu um barulho? Ou um trovão? Um barulho, né? Quando nós falamos... Ei, som. Quando nós falamos sábado, na língua bíblica, na linguagem bíblica, sábado não é necessariamente o 7º dia. Ele era o 7º dia durante o Antigo Testamento. Mas sábado, por exemplo, em inglês, como é que é em inglês? Não precisa pronunciar, é mais ou menos essa palavrinha que você está vendo aí, Saturday. Olha então na língua inglesa, como é que está este mandamento? Pedir que passa, por gentileza, o texto. Ih, ficou muito pequeno, não sei se você consegue ver. É o mesmo texto, tá? Isso aqui em inglês. Em inglês está dizendo lá, lembra do Shabbat Day, o dia do sábado, do Shabat. Mas se fosse Shabat, fosse literalmente o 7º dia, como é que estaria? Lembra-te do Saturday. Mas não é. Lembra do Shabat para descansar. E aí vai explicar, 6 dias vocês trabalham, o 7º dia você descansa. Percebe que para alguém que é da língua inglesa, ele vai conseguir, quando eu explicar mais para frente, dizendo assim, ei, sabia que o sábado da Bíblia não é necessariamente o seu sábado de hoje? Sabia que o sábado da Bíblia pode ser sim o seu domingo de hoje? Porque o sábado da Bíblia, o que ele é? O que ele significa? Ele significa descanso, parar, cessar. Durante um tempo este parar e cessar se deu sim no 7º dia. O mandamento diz que era no 7º dia. Mas no Novo Testamento, este parar e cessar vai se dar no 1º dia. Mas continua sendo o sábado, o Shabat cristão. Então, quando eu fizer referência a partir de agora à palavra sábado, tenha em mente isso. Volta o outro slide, Ariel, fazendo favor. Shabat, então, é diferente de Saturday. Sábado é diferente do 7º dia. É isso que eu quero que você entenda. Não é necessariamente sinônimo. Não sei se deu para ficar claro. Ao usar o inglês aqui, irmãos, não é no sentido de menosprezar quem não entende. Não é isso. É só para você tentar visualizar. Fiz questão de marcar de amarelo para você visualizar aqui. Mesmo que você não saiba de inglês, você sabe que é diferente a expressão. Não está lá o calendário. É por isso que no Antigo Testamento você tinha o 7º ano sabático. Era um ano todo de sábado, de descanso. Tendo mostrado, então, essa distinção, Deus exige que o povo dele lembre de ter o dia de cessar. Lembra de pegar esse dia de cessar e fazer o quê? Olha lá o versículo 8. Lembra-te do dia de sábado, ou o dia de descanso. Você pode traduzir dessa forma. Lembra-te do dia do repouso, para o santificar. Este dia tem que ser um dia diferente dos demais. Santificar é a ideia de separar. Então você separava no Antigo Testamento muitas coisas. E uma vez santificado, separado, não era mais para ser usado do mesmo jeito. O que Deus está dizendo é o seguinte, você tem que pegar um dia e separar ele de todos os outros dias. Ele é um dia diferente, ele não é um dia igual aos demais. Mas percebe que a ordem é para que você possa lembrar de fazer isso. Porque isso significa que a guarda deste dia não vai acontecer apenas no dia, mas vai acontecer desde o início da semana. É durante toda a semana que você vai lembrar que você terá um dia que você vai cessar as coisas. Que se você não lembrar, não para. Se você não planejar, você não vai ter tempo para santificar o dia. Se você não lembrar que, neste caso, era o 7º dia, você tinha que separar ele, você vai devorar ele. O texto está dizendo, lembra disso ao começar a sua semana.
O mandamento é um mandamento que exige que nós possamos lembrar que temos que separar o dia para santificá-lo, para fazer que ele seja um dia diferente. Mas este mandamento exige que nós trabalhemos com afinco nos outros 6 dias. Talvez você disse assim, eu vou na igreja hoje porque o pastor vai falar de descanso. E eu vou levar meu marido, eu vou levar minha esposa, e vou dizer para ele, aí ó, o pastor está dizendo que eu tenho que descansar, ou vice-versa. Mas o que o mandamento diz? Olha lá o versículo de número 9. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Irmãos, o 7º é para descansar, mas os outros 6 é para trabalhar, é para você ralar. Percebe que só tem o descanso do sábado aquele que trabalhou ao longo dos outros dias. Um dia é para descanso e 6 para o trabalho, não é o contrário. Não é o contrário. Não é 6 dias para descanso e 1 para trabalho. Irmãos, e trabalho aqui é muito amplo, tá? Trabalho abrange você que é adolescente e não tem um emprego. Você diz, como assim então? Como que eu trabalho? Você não estuda, não? Você estuda. E o que é o seu estudo? É um trabalho. Você precisa ralar nele durante a semana. É dever seu, é dedicação sua. Deus deu esse dia para isso. Você que porventura talvez esteja desempregado, Deus está dando 6 dias para você tentar arrumar emprego, correr atrás, fazer currículo, fazer curso, se preparar, aperfeiçoar, conversar com pessoas, ir atrás disso. Este passa a ser o seu trabalho. Irmãos, o trabalho é algo bíblico e algo excelente. Não seja você um daqueles que adere à ideia do famoso filósofo dos tempos recentes, chamado Senhor Madruga. Olha, o pastor hoje está citando filósofo, hein? Senhor Madruga. Que diz assim, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Essa não é a perspectiva bíblica. O ruim não é ter que trabalhar, Deus fez você para o trabalho. Percebe que esse mandamento condena o ócio, este mandamento condena aqueles que vivem baseado na ajuda dos outros a vida toda. Este mandamento condena aquelas pessoas que vivem encostado nos familiares. Este mandamento condena aqueles que vivem encostado no governo, acham que o governo tem que sustentá-los a vida toda. Paulo disse assim, aquele que não trabalhe, que não coma. O trabalho, Deus nos fez para o trabalho. E o mandamento diz, 6 dias trabalharás. E farás toda a tua obra. Percebe que por que muitas vezes nós não descansamos num dia? Porque nos outros 6 a gente é relapso. A gente não sabe remir o tempo. E a gente gasta o tempo com tantas coisas. Aí quando chega no 7º dia, ou no primeiro dia hoje, que é o dia da semana, no dia de descanso, sabe o que você faz? Você diz, eu tenho que lavar roupa. Porque nos 6 dias não deu tempo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho que dar um jeito de trabalhar. Não, você tem 6 dias para fazer isso. E o mandamento diz, faça toda a sua obra no 6. Para chegar no 7º, cessar. Percebe por que o mandamento diz, lembra-te. Se você não lembrar, você não vai fazer a sua obra toda. Talvez você precise sair daqui e amanhã começar a fazer o seu dia de descanso da próximo domingo. Como você vai fazer isso? Começar a mexer naquilo que está lá, que você vai deixar para fazer só no domingo seguinte. Você diz, não, eu vou começar na segunda. Mas quando você faz isso, quando você entra nesse ciclo que Deus ordenou, e o ciclo de Deus é trabalhe 6, pare 1. Talvez eu estou falando para outro grupo de pessoas, aqueles que dizem, eu trabalho muito, pastor, trabalho 6 dias e não dá conta de fazer tudo. E não é relapso meu, eu trabalho até tarde, eu saio do trabalho tarde da noite. O que está faltando para você é fé, então. Porque Deus disse que Ele vai suprir o 7º. O dia de descanso, Ele vai suprir na sua vida. Você não precisa ser como o mundo. Para você passar num concurso, você não precisa estudar 7 dias da semana. Você precisa estudar 6. Para você ter com o que comer, você não precisa trabalhar 7 dias da semana. Não precisa. Porque Deus disse que não precisa. Você precisa de 6. Faça 6 e Deus vai honrar o dia de descanso seu.
Pode fazer isso. Trabalhe, estude, faça tudo com 6 dias. E o 7º, para tudo para adorar a Deus. E você verá que a sua vida vai avançar. Porque esta é a forma que Deus fez para você funcionar, meu irmão. Esta é a forma que Deus fez para que nós possamos viver uma vida deleitosa. Trabalhando, mas sem ser escravo do trabalho. Quantas pessoas são escravos do trabalho, são escravos de uma agenda, são escravos de um tempo que é imposto a eles. Deus tirou você para a liberdade. Não para a ociosidade, mas para a liberdade. Você precisa separar o dia do Senhor. Na nossa cultura, a palavra trabalho em si já é uma palavra ruim. É uma palavra que deriva do latim, do vulgar tripaliar, que significa torturar com um tripalho. Quando foram traduzir, e essa atividade que a gente faz durante a semana, eles usaram uma palavra do latim, que a ideia é triturar alguém com um tripalho. Quando você vai para a língua alemã, Lutero, quando foi traduzir a Escritura, sabe como que ele chamou o trabalho? De serviço, de obras, de servir a sociedade. Trabalho é muito diferente de algo penoso. Trabalho é algo que Deus deu para você servir o próximo. Por isso o mandamento, o que o mandamento exige? O mandamento exige que lembremos do dia de descanso. Eu mostrei o que é o Shabat. Ele diz, você precisa pegar o Shabat e santificar. Ele é do Senhor. Ele não é um dia para você usar de qualquer jeito. Não é um dia seu. Talvez até agora você está gostando dessa história, porque você está dizendo, opa, eu posso agora dizer que eu tenho um dia para mim. Não é isso que o mandamento diz. O mandamento diz, santifica o 7º dia para o Senhor teu Deus. Ele é dele esse dia. E exige que trabalhemos com afinco nos outros 6 dias da nossa vida. Mas a segunda lição que eu quero olhar com você é por que devemos guardar este mandamento. Primeiro nós vimos o que o mandamento exige. Agora o porquê que nós devemos guardar. E aí Deus mostra para nós 2 razões. A primeira está aqui em Êxodo 20. Olha Êxodo 20. Olha o versículo de número 11. Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado, o dia de descanso, e o santificou. Percebe que o porquê explica. Por que você deve fazer assim? Ele diz, porque o seu Deus fez assim. Por causa do aspecto criacional. Quando você se recusa a parar um dia, em última instância você está recusando a crer que você foi criado por Deus. Porque o Deus que te criou, Ele fez um ciclo. E Ele criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º, sabe o que Ele fez? Ele descansou. Irmãos, e Deus não descansou porque Ele estava cansado ou exausto. Deus não se cansa. Deus descansou para que a imagem e semelhança dEle, que era o homem que Ele tinha criado no 6º dia, pudesse aprender com o ciclo do Criador. E Deus está ensinando ao homem, dizendo, assim como eu fiz, você é a minha imagem e semelhança. Você deve fazer a mesma coisa, você deve se empenhar e criar coisas em 6 dias. Mas no 7º pare. Irmão, já pensou que Deus poderia continuar criando? Por que Deus para com 6 dias? Ele podia, depois de ter feito tudo, ele já sabe uma coisa, eu vou mudar a cor do sol. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer diferente, eu vou separar as águas de uma forma diferente. Ele podia continuar criando, mas ele cessou o ato de criar. E percebe que Adão foi criado no 6º dia. No primeiro dia de Adão, totalmente formado, no primeiro ciclo de vida de Adão, Deus estava o quê? Descansando. Por que Deus estava descansando? Para ter relacionamento com Adão. Deus está dizendo para Adão, Adão, eu parei tudo. E eu fiz você, e agora é eu e você. É o nosso convívio, é o nosso relacionamento. Percebe que o dia do Senhor não é nós que abrimos a agenda para Deus. Foi Deus que abriu a agenda dele para Adão e disse, eu parei tudo, Adão, para se relacionar com você.
Deus fez isso, queridos, por isso que Deus dá para você um dia, e você vai dizer que está ocupado para Deus, você vai dizer que não dá para atender Deus, se Deus parou para conversar com você, se Deus chamou você nessa noite, para se relacionar com você, você vai dizer, Deus, eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para ver, se Deus que cuida de tudo parou para se relacionar, Ele está dizendo para você, pare um dia, o que você cria em 6 é tão pouco, perto daquilo que eu crio, por que você não pode parar, para ter um dia para mim? Irmãos, percebe que isso é um aspecto criacional, criacional tem a ver com o fato de termos sido criados, e todas as vezes que eu e você agimos contra o aspecto criacional, a gente quebra. Sabe por que tem tanta gente esmagada, cansada? Porque não para um dia para Deus. Acho que é o meu microfone, né? Eu vou mudar o microfone. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5, vou pedir que projete, por gentileza. Olha a partir do verso 12. O que você encontra em Deuteronômio 5? Exatamente a repetição dos 10 mandamentos. É de novo os 10 mandamentos. E aí diz assim, guarda o dia de sábado. Se você quiser, você pode ler aqui, ó, está sendo projetado. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Pode passar. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha o que você vai ler e eu quero que você leia comigo. Por quê? Vai lembrar agora por que é que Israel deveria fazer isso, parar tudo, parar todas as coisas no 7º dia. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Percebe que entre Êxodo e Deuteronômio você tem um acréscimo da razão pelo qual o povo deveria guardar o sábado. Qual que é essa segunda razão agora? Por causa da redenção. Porque eles tinham sido escravos no Egito. Porque no Egito eles ficaram 430 anos e lá não podia parar um dia para descansar, não. Eles estavam sob mão de um outro império. E Deus disse, eu tirei vocês de lá, eu libertei vocês, eu dei a vocês descanso, e agora vocês podem parar, porque vocês não são mais escravos do Egito. Eu agi para libertar você. Percebe que então quando eu e você paramos num dia da semana, nós estamos parando por causa da criação, porque Deus parou. E nós somos a imagem e semelhança de Deus e precisamos parar. Mas nós paramos porque nós precisamos lembrar que Deus fez uma redenção na nossa história. Deus nos libertou. Mas talvez você esteja dizendo, pastor, por que então que a gente não para no 7º e a gente para no 1º dia? Porque a nossa libertação não é a libertação do Egito. A nossa libertação é a libertação dos nossos pecados. O Egito era só símbolo de uma escravidão maior. Durante todo o tempo da Escritura, o Antigo Testamento é sombra daquilo que vai acontecer no Novo. E no Novo Testamento, sabe quem é que vai libertar você? Não é Moisés tirando do Egito, é Jesus libertando você. E qual é o dia que isso se dá? Culmina na história. No 1º dia da semana. Percebe que o descanso é o mesmo, o mandamento continua, você precisa separar o dia do descanso. Mas o que a igreja fez, foi pegar o dia do descanso, que era no 7º, e no Novo Testamento, então, ela passar a fazer do 1º dia, o dia de descanso dela. Jesus, quando ressuscita, ele tem comunhão com seus discípulos, e sabe qual é o dia que ele faz isso? No 1º dia da semana. Talvez você diga, pastor, foi uma coincidência. Não, ele faz isso logo pela manhã. E sabe quando é que ele faz de novo? No final do dia. Ele está dizendo, o dia todo é meu, porque eu sou aquele que fiz a grande obra da libertação. E você vai ver que depois de uma semana, Jesus resolve aparecer de novo. E sabe que dia que ele aparece de novo?
no primeiro dia da semana. Lembra lá de Adão tendo um encontro com Deus, na obra da criação e descansando em Deus? É Jesus tendo um encontro com seus discípulos, e é o primeiro dia. Você vai para Atos capítulo 2 e você encontra que a igreja está reunida no primeiro dia da semana, e aí acontece o derramamento do Espírito Santo. É no dia de Pentecostes. Você olha mais à frente, você vai ver diversos textos mostrando a igreja reunida no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, verso 7, vai dizer que eles ficaram uma semana toda lá na cidade. E sabe qual é o dia que eles resolvem fazer a ceia do Senhor? No primeiro dia da semana. Sabe que Paulo ordena para a igreja de Corinto que eles deveriam então organizar o culto e num determinado momento ter uma coleta de ofertas. E ele diz, sabe quando é que vocês devem fazer essa coleta de donativos? No primeiro dia da semana. A igreja do Novo Testamento não parava mais no sétimo dia. Porque ela entendeu que o dia de descanso é uma sombra do verdadeiro descanso. Lembra o que Jesus disse? Jesus disse assim, para judeus, dizendo assim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos darei o quê? Descanso. Eu darei para você um sábado, um shabat. Eu darei descanso. E ele fez isso quando ele ressuscita do túmulo. Aliás, um teólogo chamado B.B. Warfield, ele tem uma frase que ele diz assim, Cristo levou o sábado para dentro do túmulo com ele e trouxe o dia do Senhor para fora do túmulo com ele na manhã da ressurreição. Quando você olha para Apocalipse, você vai ver que Deus aparece para João e o texto diz, no dia do Senhor. E essa expressão, no dia do Senhor, precisa ser entendida dentro de série de contextos históricos. E o dia do Senhor passou a ser considerado o primeiro dia da semana. Quando o Novo Testamento fala o dia do Senhor, basta você ler as literaturas em volta, que narram aqueles momentos. Diz, primeiro dia, o dia do Senhor era o primeiro dia. Irmãos, há uma informação muito errônea, que às vezes espalham por aí, que Constantino foi quem mudou o dia. Nós adoramos o domingo porque um homem mudou o dia. Equivocado. Imprecisão histórica. O que Constantino fez, de fato, foi no ano 321, determinar que aquele dia que os cristãos iam todos os dias à igreja, no primeiro dia da semana, então Constantino, querendo agora agradar os cristãos, no ano 321, ele vai dizer que aquele primeiro dia deveria ser então um feriado civil. E aí ele vai proibir o fórum de funcionar. Mas percebe, até aquele dia, os cristãos ficavam lá meio que trabalhando, porque eles eram meio que obrigados a trabalharem. Mas quando é que eles reuniam? No primeiro dia. Porque o Salvador deles apareceu no primeiro dia. Porque o Espírito Santo foi derramado no primeiro dia. A igreja reunia no primeiro dia. Você vai dizer, mas pastor, eu lembro que Paulo ia na sinagoga aos sábados. Sim, mas ele ia fazer o que na sinagoga? Ele iria pregar o evangelho aos judeus, que ainda não criam em Cristo. E quando é que os judeus estavam reunidos? No sábado, ele ia lá e reunia e falava. Mas quando a igreja está reunida para adorar, é no primeiro dia da semana. Irmãos, naturalmente que esse sermão não é uma apologia à mudança do dia. Eu não estou aqui fazendo um estudo do porquê nós mudamos o dia. Mas eu precisava esbarrar nisso, para que você entenda que o mandamento exige para você um ciclo. Trabalhe 6 e pare 1. Olhe, se você olha para hoje, você para no primeiro dia da semana, que é o domingo, você vai trabalhar quantos dias? 6 de novo. Você vai parar 1. Percebe que não é uma data do calendário, mas sim o que aconteceu na história que aponta para isso. Mas eu quero terminar com a terceira e última lição. Então a primeira lição é o que o mandamento exige. Nós vimos que o mandamento exige que nós lembremos de um dia de descanso. Que este mandamento exige que esse dia de descanso precisa ser santificado a Deus. Terceiro, exige que trabalhemos com afinco nos outros 6 dias. Esta é a primeira lição. A segunda lição que nós vimos, por que devemos guardar este mandamento? Por causa do modelo criacional. Deus nos criou assim. E por causa da redenção. Mas a terceira e última lição é como então devemos guardar este mandamento. Como é que a gente guarda ele? Volta para Êxodo capítulo 20.
Versículo 10. Mas o sétimo dia é o Shabat, o dia de descanso do Senhor teu Deus. Vamos ler agora? Não farás nenhum trabalho. Só até aí. Não farás nenhum trabalho. Como é que você guarda este mandamento? Deixando de lado as nossas atividades regulares, para que nós possamos glorificar a Deus. Este mandamento exige um aspecto negativo de você deixar, dizer não para uma agenda que você tem. Você não pode pegar o primeiro dia agora da semana e usar ele da mesma forma como você usa os outros 6. O mandamento diz para você, você precisa cessar a sua obra. Não é fácil cessar as obras, porque eu e você achamos que nós conquistamos as coisas pelas nossas obras. E o mandamento ensina exatamente o contrário, que Deus é quem supre. É por isso que houve a inversão do sétimo para o primeiro dia. Se você olhar para a perspectiva do Antigo Testamento, você trabalha 6 para desfrutar de um descanso. A perspectiva do Novo é que você começa descansando e depois você vai trabalhar. Por que você começa descansando? Porque tudo o que você precisa, Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você sabe disso. Então você não anda desesperado, você começa a semana em repouso. Este é o dia de você cessar as coisas regulares para glorificar a Deus. Sabe que muitas vezes nós temos o hábito de pensar que o domingo é o dia da gente fazer aquelas coisas que não deu tempo de fazer no sábado. Então não deu tempo da gente arrumar a casa, a gente vai arrumar a casa. Não deu tempo disso, tal. Não deu tempo de fazer as atividades. Não é para isso. Também não é um dia para você adiantar as coisas. Você sabe uma coisa? Eu vou aproveitar o domingo, vou abastecer o carro, vou no supermercado fazer as compras da semana, vou aproveitar, vou na farmácia comprar todos os remédios aí, porque é o dia aí de fazer essas coisas. Não é isso que o mandamento diz. O mandamento diz, não farás nada. Esse é o dia do Senhor. Você não pode roubar do Senhor. Você acha que você vai roubar dele o dia? Ele é dele. 6 é seu. E antes de você falar assim, pastor, isso parece demais. Deus exigir que eu pare os meus afazeres num dia. Irmãos, Deus exigiu que você pare um dia. Ele te deu 6. Sabia que ele podia fazer o contrário? Exigir 6 para ele, te dar 1. Ele é o Criador. Ele deu 6 para você. E todas as vezes que você acha que é muito separar um dia para Deus, você está igual Adão e Eva, ouvindo a serpente. A serpente diz para Adão e Eva assim, ei, Deus disse que você não pode comer das coisas? Irmãos, Deus tinha dado todo um jardim, belo, cheio de frutos, só uma árvore que não podia. Percebe? É como se fosse 6 dias, só um não. Adão e Eva foram levados pela serpente para dizer, não, eu tenho o direito de comer também dessa única árvore. É isso que eu e você fazemos quando dizemos, eu não posso de modo algum parar o meu dia. Nós estamos imbuídos com a linguagem da serpente. Eu sei que falar isso é remar contra a maré atualmente. Aliás, nós dizemos até uma frase assim, tempo é dinheiro, não é isso? Tempo é dinheiro. E se tempo é dinheiro, como que eu vou parar? Sabia que Bill Gates, ele quando foi certa feita questionado o porquê o que ele achava de religião, ele disse que isso era, na verdade, um mau uso do tempo, um mau uso de dinheiro. Por isso que ele não vai à igreja, porque ele tem muita coisa para fazer para parar um tempo da vida dele, porque tempo é dinheiro. Será que para você também tempo é dinheiro? O mandamento faz você rever isso. Este é um dia para você gastar com as coisas do reino. E aqui está talvez o que você precisa virar a chavinha. Porque talvez você até pare o domingo para ficar o dia todo de pé para o alto. E dizendo, eu estou descansando porque a Bíblia ordena eu descansar. É esse tipo de descanso que Deus ordena? Não, irmãos, este é o dia da adoração comunitária. Não é à toa que nós nos reunimos aos domingos. Não é à toa que o conselho dessa igreja, quando foi avaliar qual atividade voltar,
Diz, vamos voltar no domingo o culto. Porque isso é essencial. Ficamos parados por causa da pandemia e tudo mais, fizemos de forma online. Mas isso é essencial na vida. As demais atividades da igreja são importantes. Estudo de quarta-feira, atividade de SAF, atividade de jovens, tudo isso é importante, mas isso não é o dia do Senhor. Talvez você é aquela pessoa que diz assim, pastor, eu vou em tantas coisas da igreja, eu só não vou no culto, eu não vou no domingo. Você está quebrando o mandamento. Você não pode trocar o domingo por outras atividades da igreja, não substitui. Deus não ordenou que você pare a quarta, que você pare a quinta, a sexta, a sábado. Ele ordenou que você pare um dia. Percebe a diferença? Este é um dia de você, Levítico chamava isso de uma reunião sagrada. Os puritanos na história chamavam isso do dia da feira da alma. E para nós feira não significa muito, né? A feira, só aquele negócio, se pode ou não pode ir com essa pandemia, né? Mas feira, no contexto dos puritanos, era o lugar em que eles faziam compras. Eles não tinham supermercados como nós temos. E eles iam na feira e compravam para a semana toda. E eles usaram essa expressão dizendo, sabe o que eu faço no dia do Senhor? É a feira da alma. É o dia que eu vou me abastecer para os outros 6 dias. Para que o tanque da minha vida não entre na reserva. Porque eu parei um dia para abastecer. Sabia que um corredor protestante corria por excelência. Ganhador de inúmeras competições. Teve uma corrida que ele disse, eu não vou correr. Porque era no domingo, e ele diz, eu não vou, por causa do meu Senhor, eu não vou. Eu não estou dizendo que você não possa fazer nada, mas eu estou dizendo para você como é que nós vivemos uma era de geração fraca. Houve tempos que pararam até a guerra, por causa era o dia do Senhor. Hoje você não para nem o seu lazer por causa do dia do Senhor. Sabe que a Bíblia chama isso de desmazelos? Sabe qual foi a causa do porque o povo foi levado para cativo para a Babilônia? Porque eles desprezaram o dia do Senhor. Talvez você está dizendo, pastor, então significa que não pode fazer nada, 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 nada mesmo? Não, irmãos. Deus nunca proibiu obras de necessidade. Há inúmeras coisas que são obras de necessidade. Se alguém ficar doente na sua casa, você vai levá-lo ao médico no dia do Senhor. Você vai dizer, não, vou deixar, porque hoje é dia do Senhor, amanhã a gente vai. E quando você vai encontrar gente trabalhando lá. E eles não estão quebrando o dia do Senhor. Eles estão fazendo uma obra de necessidade. Você pode sim entrar na farmácia, você vai me ver entrando em farmácias no dia do Senhor. Porque precisou. Você não vai dizer, não, eu não vou. Mas percebe, o que não pode é você programar essas coisas, dizendo, sabe uma coisa, eu vou deixar para ir no médico no domingo, porque segunda a sábado eu trabalho, no domingo eu vou. Aí você quebrou o mandamento. Mas se você ficar doente, vai, meu querido, não tem nada de errado em ir, não. Não tem nada de errado você que trabalha por escala, trabalhar no dia do Senhor, tá? Você não está quebrando, precisa disso. Para que nós estejamos aqui, tem gente que está trabalhando. Foi isso que os fariseus não entenderam. Os fariseus queriam condenar Jesus porque Jesus curava no dia de sábado. Eles não pode curar porque você está fazendo algo errado. Aí Jesus disse, ei, eu sou o Senhor do sábado. Eu fiz o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Não torne esse meu sermão, irmão, um legalismo na sua vida. Um legalismo de uma série de listas dizendo, pastor, eu posso isso, posso aquilo outro. Ou você pega o seu esposo, ou pega a sua esposa, ou pega o seu amigo e começa a dizer, você está quebrando o dia do Senhor. Não se torne um fariseu com isso. Mas reaviva esse dia no seu coração. E não tem receita pronta. O mesmo ato pode ser uma quebra do dia. E pode ser você cumprir o dia. Depende do que está passando aí por detrás. No dia do Senhor, infelizmente, assaltantes continuam assaltando, precisamos de polícia para isso, para parar. Casa pega fogo, a gente precisa de bombeiro e tantas outras coisas. Animais precisam se alimentar, tem que ter alguém para ir lá dar alimento para o animal, você não pode deixar morrer no dia do Senhor. São obras de necessidade. Mas também é um dia para você fazer obras de misericórdia. Obra de necessidade e misericórdia tem uma diferença. Necessidade é aquilo que você precisa para a manutenção da vida e para a qualidade da vida. Misericórdia tem a ver em atender às necessidades do outro. É um dia para você gastar tempo com alguém que está aflito.
Talvez você nunca tenha tempo para aconselhar alguém. É um dia de você, Deus deu um dia para isso para você. É um dia de você não abrir mão das coisas para você gastar com o outro, gastar com a glória de Deus. É isso que é o objetivo. É por isso que Jesus fez tantos milagres no sábado, intencionalmente. E alguns desses milagres não eram obra de necessidade. O homem da mão ressequida, tinha anos que ele estava com a mão assim. Poderia deixar para mais um dia. Jesus podia curar na segunda, sem problema nenhum. Mas Jesus fez questão de curar naquele dia e diz, no sábado, a gente deve fazer o bem ou o mal? É o bem. Faça isso. Mas eu e você precisamos guardar o dia do Senhor, entendendo que essa bênção do dia do Senhor deve chegar na vida daqueles que moram conosco, na vida daqueles que estão sobre os nosso governo, estendendo a bênção do dia do Senhor para todos. Olha lá o versículo de número 10, de Êxodo 20. Êxodo 20, verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, não farás nenhum trabalho. Mas não é só você, olha o que você vai ler agora. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Não é um dia para você descansar e os outros trabalharem. É um dia para você estender o descanso na vida de outros. Percebe, o seu filho não deve trabalhar. O seu filho não deve estudar, você não deve pesar sobre ele as coisas, a sua esposa, o seu esposo. Mas quantas vezes você, para ter um dia de domingo legal, você pesa tanto a sua família, você se envolve em tantas coisas para ter aquele almoço joia de domingo. Aí a sua esposa não pode ir à igreja, seu filho não pode ir, por quê? Porque eu estou preparando o almoço da família. Coisa tão boa, não há nada de errado nisso. Mas o domingo é dia do Senhor. Prepare isso com antecedência, faça isso de uma forma mais bem pensada. Talvez você pense assim, sabe de uma coisa? Então no dia do Senhor eu posso deixar que os meus funcionários trabalhem para mim. É isso que o mandamento diz? Ele diz, nem você, nem o teu servo, nem a tua serva. Isso aqui, irmãos, é um mandamento que pega nos patrões. Você precisa dar um dia de descanso, porque você foi libertado por Deus. Como é que os outros vão viver sob a sua opressão? É interessante que esse mandamento se estende até aos animais. Diz, nem o teu animal. O animal era um animal de força, de trabalho. O animal também precisava descansar. Você não pode explorar a terra de forma indefinida. Deus mandou que um ano sabático acontecesse, para que a terra pudesse repousar. A cada 6 anos a terra precisava parar. Você precisa pegar do dia do Senhor e abençoar as pessoas que estão ao seu redor, fazendo com que elas cessem dos afazeres dela. É isso que o texto nos ensina. Lembrando tudo isso, que cessar das atividades não invalida as obras de necessidade, como eu já disse. Mas, por fim, nós precisamos guardar esse dia, desfrutando dele, como um prelúdio do descanso eterno que teremos. Hebreus capítulo 4 diz para nós que Deus entrou no descanso e promete para nós um descanso eterno. E sabe o que é o domingo? É o antegosto daquilo que deveria ser os novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra vai ser você assistindo o Fantástico, assistindo o Faustão, é isso que é o grande prazer da sua vida. O dia do Senhor é o dia de redirecionar, é antegosto daquilo que será. Por isso tem que ser um dia de alegria, de deleite. Tem que ser um dia que o seu filho esteja mais alegre, você tem que fazer isso do dia dele. Mas não é colocando ele em inúmeras diversões apenas. É você redirecionando para as diversões com objetivos corretos, que glorifiquem a Deus. Eu não estou dizendo que você não possa sair, não possa brincar, não possa passear no domingo, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que estas coisas todas precisam ser para a glória de Deus. Precisa ser um dia diferente. Sabe, irmãos, que para nós, pastores, é o dia que a gente mais trabalha. Não que a gente não trabalhe os outros, tá? Trabalha também. Para pregar, você trabalha a semana toda, 6 dias duro. Mas o domingo é o dia que pode ser muito estressante para as nossas famílias. E há um tempo atrás eu até tentei conversar isso com a Monique, porque é o dia que eu fico, Esther, levanta, filha, vamos, filha, vai, filha. E o que pode gerar no coraçãozinho da Esther? O pior dia é o domingo. É o dia que o meu pai
fala no meu ouvido. Ela precisa sim saber que é o dia de chegar no horário. Mas a gente precisa fazer isso com grande prazer. É difícil, mas é o desafio. Eu não sei qual é o desafio que você tem na sua casa. Talvez a sua esposa é aquela que demore demais para se arrumar. E você passa o domingo todo falando, se arruma, se arruma, se arruma, se arruma, e você vai brigando dentro do carro. Talvez essa semana para você dizer para ela, na segunda-feira, meu bem, tem que começar a se arrumar para o domingo. Sabe que o domingo tem que ser aquele dia que a nossa roupa já está ajeitada, que as coisas já estão prontas. Não é o dia de briga, é o dia de descanso. Sabia que este mandamento é o que vai fazer com que eu e você guardemos os demais? Como é que você não vai ter outro Deus? É você conhecendo o seu Deus, é você se deleitando nele, se relacionando com ele, tendo tempo para ele. Como é que você não vai fazer imagem de Deus? É você conhecendo que o seu Deus não quer imagem. Como você conhece isso? No dia do Senhor. Este mandamento nos ensina a honrar o nome de Deus. Você aprende isso no dia do Senhor. Mas este mandamento lida com as angústias do nosso coração. Porque sabia que é pecado eu e você ficarmos pensando aqui nas contas que temos que pagar. Nas preocupações da segunda, da terça e da quarta. Esse não é o dia para nós nos preocuparmos. Este é o dia para quando alguém falar para você, como é que você está? Você dizer, eu estou bem. Por mais difícil que esteja, eu estou bem. Porque eu tenho descanso em Deus. Porque Deus resolveu o problema da minha eternidade. Eu tenho descanso em Deus. Eu não estou ainda bom, mas eu estou bem. As coisas estão caminhando. Deus já me deu descanso. Irmãos, comecemos a nossa semana. E a nossa semana não vai começar amanhã, começa hoje. Hoje é o primeiro dia. Amanhã se chama segunda-feira. E o primeiro dia você começa descansando na presença de Deus. Vamos orar? Deus, nos ensine a chamar esse dia de dia deleitoso ao Senhor. Eu sei, ó Deus, que para nós, para muitos que ouvem isso, pode ser tão estranho para eles. Mas Deus, essa é a forma pedagógica que o Senhor nos faz, para nós aprendermos a gostar do Senhor. Nós, ó Deus, quando nos relacionamos com os nossos filhos, com a nossa esposa, nós temos tempo para eles. Como que nós não vamos ter um dia para o Senhor, que é o nosso amado? Deus, reaviva na igreja cristã o amor para separar um dia para a Tua glória. Deus, também lide com a tendência farisaica dos nossos corações, de querer colocar leis e mais leis sobre as pessoas. Este não é um dia para ser penoso, como os fariseus tornaram. Este é um dia para ser um dia de deleite para a nossa alma. Alegra o nosso coração de ter um antegosto do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém.